Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala, meu aluno objetivo! Fala, minha aluna objetivo! Por cá, professora Clismane Alves, sou professora de Direito Penal Militar, de volta, né, com a tia Clis, para a gente tratar um pouquinho mais sobre o nosso Código Penal Militar para o seu concurso, para que você saiba resolver as questões do seu concurso na hora da prova, né, meu lindo? Espero que você esteja aí maceteando em todas as questões, né? Verificando aí outras questões, fora essas que a gente está tratando aqui, tá certo? Espero que você esteja fazendo primeiro o PDF para depois vir aqui tirar a dúvida com a tia, tá bom? Então vamos embora, vamos começar, né? Vamos aí dar continuidade à parte especial. Estamos agora, nesse momento, tratando, né? Vamos tratar sobre os crimes contra o dever e o serviço militar, que é muito importante. Aqui é que você vai encontrar o crime de deserção, que é um dos crimes mais cobrados em prova, e a gente precisa aprender para não se enrolar, tá certo? Beleza? Pronto. Você já conhece esses arrobas que estão bem aqui, não conhece? Então, se você tiver alguma dúvida, você já sabe qual é o procedimento a se fazer, tá bom? Vamos embora, começar nossas questões e vamos para a nossa primeira questão, que vai dizer o seguinte, ó. Com relação ao crime de deserção, assinar a afirmativa correta. Em tempo de guerra, a deserção simples é punida com pena de morte. Tá errado isso aqui, tá bom? A gente sabe que a gente tem a parte especial e a parte geral. Do mesmo jeito, a gente tem um tempo de paz e a gente tem um tempo de guerra. As coisas em tempo de guerra, geralmente elas são punidas com um rigor mais excessivo. Por quê? Porque você está num tempo de guerra, não é isso? Então é um negócio mais grave, não é para estar cometendo crime, não é para fazer as coisas, não é para desertar. Se está tendo guerra, você vai para a guerra, você vai para o combate, não é isso? E aí, nessa situação, ninguém pode desertar, ninguém pode dar uma de frouxo, tá bom? Tranquilos? Nessa situação aqui, ela não será punida com pena de morte. Vai ser punida com pena mais grave, mas não chega a ser uma pena de morte, de acordo com o que a gente vai aprender lá no artigo 391 do nosso Código Penal Militar, que daqui a pouco a gente vai fazer a leitura, tá bom? A respeito da pena? Pronto. B. Em tempo de paz, ausentar-se por 7 dias do quartel é considerado crime militar negativo, tá certo? O crime de deserção, ele vai se caracterizar pela ausência do militar com tempo superior a 8 dias, tá bom? Então, não é ausentar-se por 7 dias, é por mais de 8 dias. Aí vai caracterizar a deserção. Vai ter uma questão aqui que a gente vai fazer a contagem, aí a gente trabalha melhor essa questão dos dias. Mas é por mais de 8 dias, não é por 7 dias, tá certo? Então, é considerado crime militar a deserção, ausentar-se um militar por mais de 8 dias, perfeito? C. E lembrar também que em tempo de paz é um período, em tempo de guerra é outro. Aqui a gente está tratando de tempo de paz. Quando chegar lá nos crimes em tempo de guerra, a gente fala novamente sobre a deserção e sobre o prazo, tá bom? C. Ao facilitar a fuga de seu filho para a prática do crime de deserção, o pai praticará o crime de favorecimento a desertor, mas estará isento de pena. Perfeito, gabarito letra C, tá certo? Realmente,
quando um ascendente ou um descendente, por exemplo, né, nessa situação aqui um ascendente, pai, né, gente, pai e mãe, mãe, por exemplo, né, a mãe facilita a fuga, minha fuga, por exemplo, né, a minha fuga para eu praticar a deserção. Chegou o dia da guerra, eu sou militar, tenho que ir também. Aí a minha mãe diz, não, minha filha, não vá não, meu Deus, eu disse, mãe, não queria ir não. Ela, pois não vá não, vou facilitar a sua fuga, né? Aí, beleza, ela vai praticar o crime? Vai, só que ela vai ser isenta de pena, gente. Qual é a mãe nessa situação que não faria a mesma coisa? Qual é o pai nessa situação que não faria a mesma coisa? Qual é o filho que não faria a mesma coisa, né? Então, realmente, ele está praticando um tipo penal, entretanto, não vai haver aplicação da pena, tá certo? Que tá corretíssimo. D. Uma das consequências da condenação pelo crime de deserção e casos assimilados é a perda do posto da patente, ainda que não conste na sentença. Negativo também, tá certo? A perda do posto da patente, ela vai se dar nas situações em que a pena é superior a 2 anos, tá bom? No crime de deserção, que é esse daqui que nós estamos tratando, a gente vai ter uma pena que é de 6 meses a 2 anos de detenção, tá certo? Então, não chega a ser superior a 2 anos para que seja submetido, né? Para que esteja ali nessa questão da perda do posto da patente. Até isso tem que saber? Tem. Alguns crimes você tem que saber a pena também. Deserção é um crime importante, então é o mínimo, tá bom? Aqui tá errado. E no crime de deserção, embora decorrido o prazo da prescrição, esta só se extingue a punibilidade quando o desertor atinge a idade de 45 anos e ocupar o posto oficial. Já tratamos sobre isso lá na questão da penalidade, não foi isso? E aqui, a gente vai ter essa questão da extinção da punibilidade quando o desertor atinge a idade de 45 anos, se ele for praça, tá certo? Se ele for oficial, a idade é de 60 anos, beleza? Como eu disse pra você, tudo é mais grave. Então, o oficial tem mais tempo ainda para o Estado punir, beleza? Tranquilo demais, show de bola. Então, nossa primeira questão, gabarito letra C, vamos fazer aqui a leitura bem rapidinho, ó. Praticar o crime de deserção, definido no capítulo tal, do título tal, da parte especial, a pena combinada ao mesmo crime, ou seja, de deserção, tanto faz tempo de paz quanto tempo de guerra. É a mesma pena com aumento da metade, se o fato não constitui crime mais grave. Então, em tempo de guerra, a deserção será penada com a mesma pena, beleza? Detenção, como eu já falei, de 6 meses a 2 anos. Com aumento da metade se o fato não constitui crime mais grave. E aqui, como eu tratei com você, os prazos para a consumação do crime serão reduzidos na metade, no tempo de guerra. Quantos dias é o tempo de paz que eu falei, a ausência? Mais de 8 dias. Quanto é a metade? 4 dias, tá certo? Então, na situação de tempo de guerra, esse prazo para configurar a deserção será reduzido na metade. Perfeito? Pronto. Favorecimento a desertor. Dar asilo a desertor ou tomá-lo no seu serviço ou proporcionar-lhe ou facilitar-lhe transporte ou meio de ocultação, sabendo ou tendo razão para saber que cometeu qualquer dos crimes previstos nesse capítulo. Pena de detenção de 4 meses a 1 ano e fique isento de pena se o favorecedor é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso. Tranquilos? E aqui embaixo, como eu já li com você 1 milhão de vezes a respeito da perda do posto da patente, a perda do posto da patente resulta da condenação à pena privativa de liberdade por tempo superior a 2 anos. Qual é a pena do crime de deserção que eu falei para você? 6 meses a 2 anos, ou seja, não chega a ser superior para estar submetido à perda do posto da patente, tá bom? Tranquilos? Vamos para a nossa segunda questão. X, cabo da ativa do Exército, faltou ao serviço para o qual estava prévia e nominalmente escalado na guarda do quartel no dia 11 de janeiro. No dia 13 de janeiro de 2023, X telefonou para a unidade, informando que havia desistido de continuar sua carreira militar e que não mais iria retornar, como se fosse só de boca, né? Ei, dá baixei que eu não vou mais não, né? Carteira assinada não, meu filho, viu? Aí, na sequência, o X se ausentou e não retornando mais à sua unidade. Diante dessa informação e considerando os termos do Código Penal Militar, é correto afirmar que X consumaria o crime de deserção a 0 horas de qual dia? Pessoal, fácil, tá? Vamos lá, ó. O cabo X, ele faltou o serviço que ele estava escalado no dia 11 de janeiro de 2013, perfeito? Quando foi no dia 13, aliás, 2023, né? Tô olhando para outra data, 2023. Quando foi no dia 13, ele ligou. Ele ligar, serviu de alguma coisa, serviu, foi de porra nenhuma, se ele não apareceu mais lá, tá certo? Como é que vai configurar a deserção? Como eu já tratei com você, quando o militar se ausenta por mais de 8 dias. O dia 11 eu vou contar? Claro que não, o dia 11 ele tá na falta, tá certo? Eu vou contar aí no outro dia. Aí, ó, eu vou contar no dia 12, o dia 13, o dia 14, o dia 15, 16, 17, 18 e 19. Vamos contar bem aqui quanto é que dá? Ó. O dia que ele se ausentou eu não vou contar, é o dia da falta, tá certo? No outro dia é que eu começo a contar. Aqui, deixa eu voltar, vala minha senhora, pronto.
13 eu não conto, tá? Eu conto 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Aqui vai dar o quê? 8 dias. Mas como é o crime de deserção para ele se caracterizar? Ausentar-se o militar por mais de 8 dias. Logo, o crime se consuma no dia 20/1/2023, tá certo? Aqui faz 9 dias que ele faltou. Mais de 8 dias, não é isso? Pronto. Então, professora, para mim saber isso aqui, como é que eu faço? Só você pegar o dia e somar com mais 9. Toda vida você faz isso, que dá sempre certo, ó. Você vai pegar o dia D. Qual é o dia D? É o dia que ele faltou o serviço. O dia que ele estava escalado para trabalhar, certo? Você vai pegar o dia D, que é o dia 11, e vai somar mais 9. 11 mais 9 dá quanto? Dá 20, não é isso? Pois pronto, ó. É o dia 20 de janeiro, beleza? Gabarito letra C de cabra. Tranquilos? Não conta o dia que ele estava escalado e não conta o último dia dos 8, vai contar o próximo. Dia 11 não conta, aí conta o dia 12, dia 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. O que vai contar? O dia 20, porque aqui dá 8 dias, tem que se ausentar por mais de 8. Perfeito? Ok? Tranquilo demais? Vamos embora. Vamos para a nossa próxima questão. Questão de número 3. Com base no Código Penal Militar, analise os itens abaixo. A deserção é configurada ao ausentar-se o militar sem licença da unidade em que serve ou do lugar que deva permanecer por mais de 8 dias. São casos assimilados. 1. Não se apresentar ao lugar designado dentro de 8 dias, findo o prazo de trânsito ou férias. Perfeito. Vamos logo ler o artigo para você poder saber, para você responder isso aqui, porque senão você não vai conseguir responder, né? Vamos voltar. Ó. Artigo 188, casos assimilados, condutas equiparadas, tá? Não se apresentar no lugar designado dentro de 8 dias, fim do prazo de trânsito ou férias. Trânsito é quando o militar está servindo em outro lugar, por exemplo, viajou para fazer alguma missão, aí quando ele volta não se apresenta mais, ou então está de férias, nunca mais voltou, né? Passou de 8 dias, vai entrar aqui na questão da deserção. Deixar de se apresentar à autoridade competente dentro do prazo de 8 dias, contados daquele que termina é cassada a licença ou agregação, ou que é declarado estado de sítio ou de guerra, né? Que geralmente precisa do militar, né? Geralmente sempre. Declarado que também nessa situação vai se dar aqui a deserção. Tendo cumprido a pena, deixa de apresentar-se dentro do prazo de 8 dias, desertou também. Consegue exclusão do serviço ativo ou situação de inatividade, criando ou simulando incapacidade. Também é uma situação assimilada à deserção, tá bom? Então aqui vamos fazer a leitura agora e vamos ver o que que bate. Por mais de 8 dias, são casos assimilados. Não se apresentar ao lugar designado dentro de 8 dias, fim do prazo de trânsito ou férias. Acabei de ler com você, né? Deixar de apresentar-se à autoridade competente dentro do prazo de 8 dias, contados daquele que termina ou é cassado a licença ou a agregação, o que é declarado estado de sítio ou de guerra. Acabei de ler também. Tendo cumprido a pena desde apresentar dentro do prazo de 8 dias. Acabei de ler com você. Consegue exclusão do serviço ativo ou situação de inatividade, criando ou simulando incapacidade? Perfeito. Qual é o gabarito? Todos os itens estão corretos. Gabarito letra D de Deus. Fácil. Fácil demais, né? Vamos para a próxima questão. Questão de número 4. No que se refere ao crime de deserção, é correto afirmar que a. Configura exercício regular do direito o ato de evadir-se o militar do poder de escolta, permanecendo-se ausente por mais de 8 dias. É aqui uma situação de exercício regular do direito? Você se evadir do poder de escolta? É? Claro que não é, pessoal, tá? Aqui é uma situação de deserção. Isso aqui a gente vai chamar de deserção por evasão ou fuga, tá bom? Você vai encontrar isso aqui lá no artigo 192 do Código Penal Militar, tá certo? Então, isso aqui é deserção por evasão ou fuga, não é exercício regular do direito, não, tá certo? É isento de pena o oficial que deixa de proceder contra desertor, sabendo ou devendo saber, encontrar-se este sob os seus comandados. Perfeito, né? Aqui vai ser isento de pena, né? Claro que não vai, ele vai ser condescendente com a situação. É claro que ele tem que ser responsabilizado, pessoal, isso aqui é crime, tá? O nome disso aqui é omissão de oficial. Omissão de oficial. Se você sabe que o desertor está lá sobre os seus comandados, do nada o homem estava desertor, do nada ele apareceu, tá lá fingindo que nada aconteceu, né? Aqui é claro que você tem que responsabilizar, né? Aqui a pessoa vai estar incorrendo no artigo 194 do Código Penal Militar. C.
Constitui conduta lícita o ato de dar asilo a desertor ou facilitar-lhe transporte, conhecendo sua particular situação frente às normas militares. Claro que não, a gente já leu isso aqui. Isso aqui é o favorecimento a desertor, né? Você viu comigo que há uma possibilidade lá de isenção de pena, mas não deixa de ser um fato ilícito, não torna uma conduta lícita, só não vai ter aplicação de pena. Dependendo de quem o pratique, né? Claro. D. Na deserção especial, a pena é aumentada de 1/3 se tratar de sargento, subtenente ou suboficial e de metade se oficial. Perfeito, tá bom? A gente vai encontrar isso aqui também lá no nosso Código Penal Militar, daqui a pouco eu faço a leitura para você do artigo. E se a deserção ocorre em unidade estacionada em fronteira ou país estrangeiro, a pena é agravada de metade. Negativo, tá? Nessa situação aqui a gente vai ter uma agravante especial realmente, mas aqui é um agravante de 1/3. É agravada de 1/3, ok? Artigo 189 do Código Penal Militar, tá bom? Por que que na deserção especial a gente tem um aumento de pena, né? Quando é um sargento, subtenente ou suboficial e é maior ainda se oficial? Porque esses aqui são cargos. Um oficial tem um cargo de gestão e todo mundo que está dentro da hierarquia militar tem o seu papel, né? Quando você está ali no cargo de praça, você está no cargo de execução. Só que a partir do sargento você já começa ali a ter mais ou menos que uma situação de gerência sobre as situações de execução, tá certo? Então, tratando-se aqui de sargento, subtenente, o subtenente que já está quase ascendendo, né? O cargo de oficial, ou suboficial, vai ter a causa de aumento de pena, né? De 1/3, e se for oficial, aumenta de metade, porque a chibata é sempre maior no lombo do oficial. Beleza? Tranquilos? Aqui, ó, pra gente fazer a leitura. A deserção por evasão ou fuga, né? Já vi com você. Evadir-se um militar do poder de escolta ou de recinto de detenção ou prisão, ou fugir em seguida à prática de crime para evitar a prisão, permanecendo ausente por mais de 8 dias, por isso que é deserção, porque ele fica ausente, né? E é evasão ou fuga, porque ele se evade. Omissão de oficial, deixar o oficial de proceder contra o desertor, sabendo ou devendo saber que encontra-se entre seus comandados. Favorecimento a desertor, eu já li com você, é crime, né? Só tem a causa de isenção de pena. Deserção especial, deixar o militar de apresentar-se no momento da partida do navio ou aeronave que é tripulante ou deslocamento da unidade ou força que serve, vai ter o aumento da pena. Se a pessoa for sargento, subtenente ou suboficial, aumenta de 1/3, e se for oficial, aumenta de metade. E a agravante especial que nós tratamos, nos crimes do artigo 187, 188, números tais, se a deserção ocorre em unidade estacionada em fronteira ou país estrangeiro, a pena é agravada de 1/3. Por quê? Porque esse lugar aqui ele tem que estar protegido, né? Unidade de fronteira ou dentro do país estrangeiro, estamos em guerra, tá acontecendo a maior putaria do mundo, o cara vai deserta, né? Pode não, tá certo? Vai ter um aumento de pena. Beleza? Show de bola? Vamos embora para a nossa quinta questão. Ao assumir um dia de serviço, determinada guarnição recebeu uma ordem de policiamento, estabelecendo rotina e pontos de policiamento obrigatório dentro de determinada área geográfica do batalhão. Composta por um sargento, um cabo e 2 soldados, após cumprir os 3 primeiros pontos, por sugestão do cabo, a guarnição se reteve no caminho até o 4º ponto, permanecendo dentro do estabelecimento de uma loja de materiais de construção em local não visível para a rua, a putaria, né? E o sargento não falou nada, né, pelo jeito aqui, o sargento adorou. A supervisão de dia, ao passar pelo local e ver o posto de policiamento descoberto, fez contato com a sala de operações que, consultando o GPS da viatura, indicou onde ela estava parada. Ao chegar ao local, a supervisão encontrou a guarnição descomposta, a saber, o sargento flertando com a funcionária da loja, uma putaria, né? O cabo sem parte do uniforme, deitado numa cadeira de praia, olha aí, enxame, né? E os soldados jogando em seus celulares. Meu Deus do céu. Diante desse cenário está configurado o delito de quê, pessoal? Ó, vamos lá. Ao assumir o dia de serviço, determinada guarnição recebeu uma ordem de policiamento, estabelecendo rotina e pontos de policiamento, ou seja, eles tinham uma missão. Qual era a missão? Era cobrir os pontos de policiamento obrigatórios, tá certo? Se eles tinham uma missão e eles se reteram durante o caminho e um estava paquerando, o outro deitado e o outro jogando, eles descumpriram sua missão. Logo, a gente está diante aqui do crime de descumprimento de missão. Perfeito? Não há outro gabarito para a gente aqui que não seja esse, né? Eles abandonaram o posto? Eles não abandonaram, porque não havia um posto fixo primeiro, né? E eles não estavam sem uma ordem superior. Eles abandonaram, eles não estavam em um posto fixo, entretanto, não foi sem ordem superior. Eles estavam rodando com uma ordem superior, né?
Deserção, foi? Não foi, porque a gente sabe que tem um período, né? Um período de 8 dias para configurar a deserção, você já viu comigo. Retenção indevida é praticada apenas por oficial e não tem nada a ver com esse contexto que nós estamos tratando. E aqui embaixo, omissão, deficiência de força é praticada também pelo comandante, mas não tem nada a ver com isso que a gente está tratando aqui não, tá certo? Só pode ser descumprimento de missão, perfeito? Vamos avançar? Vamos para a nossa 6ª questão. Ó, descumprimento de missão, artigo 196, deixar o militar desempenhar a missão que ele foi confiada, detenção de tal a tal. Se é oficial o agente, a pena aumenta de 1/3. Se o agente exercer a função de comando, a pena aumenta da metade, que ainda é pior, né? Vamos lá para a 6ª questão. Configura o delito de exercício de comércio por oficial a conduta do tenente da ativa que é acionista em sociedade anônima. Não configura isso daqui, tá? O exercício de comércio por oficial já está no nome dizendo que só é cometido por oficial. Em que pese o tenente ele ser da ativa aqui e o tenente ser oficial, ele está aqui exercendo um cargo de acionista e pode, tá certo? Dentro do crime de exercício de comércio por oficial, vai ter a situação em que o militar ele pode participar. Quer dizer que o militar só pode ser militar, ele pode ter, nunca ter um negócio na vida, ele pode, tá certo? Quais são as situações? Ele pode participar como acionista ou cotista em uma sociedade anônima ou por cota de responsabilidade limitada. Se não for nessas situações aqui e ele comercializar sendo um oficial da ativa, ou ele tomar parte na administração ou gerência de uma sociedade comercial, ou dela ser sócio ou participar, ele vai incorrer no crime de detenção de 1 a 2 anos. Por quê? Porque tem que haver a prevalência do serviço militar, a prevalência da atividade militar, tá certo? Tranquilos? Então, o oficial, ele pode ter alguma coisa por fora? Ele pode ter o extra? Pode. Como acionista ou cotista em SA, ou por cota de responsabilidade limitada. Nunca fazendo parte da administração, gerência, sociedade comercial, até porque não tem tempo para isso, ou não é para ter, né? Beleza? Então pronto, aqui não foi. Tá dentro do que é permitido, né? B, soldado da reserva que é sócio de padaria. O soldado é praça, o soldado não tem como cometer um crime de oficial, tá certo? Então aqui tá errado. Major reformado que gerencia sociedade comercial. O crime é cometido por oficial da ativa. Se ele está reformado, ele está na inatividade, tá certo? Capitão da ativa, que é dono de empresa de administração de condôminos, e atua à frente desta, oferecendo, contratando, etc. Aí não pode, né? Aqui ele está sob a administração da empresa, não pode, tá certo? Ele é da ativa, ele é oficial, ele vai sim incorrer no crime do artigo 204 do Código Penal Militar. Tranquilos? Sargento que é cotista em sociedade por cota de responsabilidade limitada. O sargento é um praça, tá certo? Praça não pode cometer o crime de comércio por oficial. Se é comércio por oficial, só pode ser oficial. Tranquilo? Beleza, fácil demais. Vamos para a última questão do nosso evento de hoje, do nosso bloquinho. 7. Não incorre no crime de insubmissão aquele que... Ele quer saber que não incorre no crime de submissão. Insubmissão, você já sabe que é aquele crime que é praticado por um civil, né? Mas para que ele seja responsabilizado, ele tem que estar já integrado, né? E que é considerado crime propriamente militar, não é isso? Então vamos lá. Não comete aquele que, convocado, deixa de se apresentar à incorporação dentro do prazo que ele foi marcado. Negativo. Esse aqui comete sim, tá bom? É uma situação que está dentro do crime de submissão. B. Convocado que, tendo se apresentado à incorporação, ausenta-se antes do ato oficial de incorporação. Negativo. Aqui também vai se configurar em submissão. C. Militar que recusar obedecer à ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução. Já tratei com vocês isso aqui, né? Se o militar está se recusando a obedecer uma ordem, qual é o crime que ele está cometendo aqui, pessoal? Ó, é o crime de recusa de obediência, perfeito? O crime que você vai encontrar lá no artigo 163 do Código Penal Militar. Tranquilos? Achamos o nosso gabarito letra C. O restante... Militar que dispensado temporariamente da incorporação deixa de se apresentar, decorrido o prazo de licenciamento, mas se apresenta voluntariamente em até 1 ano, também é uma situação de submissão. Militar que dispensado temporariamente da incorporação deixa de se apresentar, decorrido o prazo de licenciamento por ignorância dos atos de convocação, também é uma situação. Professora, cadê esse crime de submissão? Que eu não vi ainda, hein? Pelo amor de Deus, tá aqui, ó. Artigo 183. Deixar de apresentar-se o convocado à incorporação dentro do prazo que ele foi marcado, ou apresentando-se ausentar antes do ato oficial de incorporação. São situações que você viu comigo na questão, né? A pena é de impedimento de 3 meses a 1 ano. Caso assimilado, na mesma pena incorre quem, dispensado temporariamente da incorporação, deixa de se apresentar decorrido o prazo do licenciado.
e tem casos de diminuição de pena que mesmo assim não deixa de ser o crime, né? Só vai ter a pena menor. A pena é diminuída de 1/3 se essas circunstâncias ocorrem pela ignorância ou errada compreensão dos atos da convocação militar quando excusáveis, ou seja, desculpáveis, ou ainda pela apresentação voluntária pelo prazo de 1 ano, contado do último dia marcado para a apresentação, que você também viu comigo na questão, tá certo? Então aqui são situações de insubmissão, lembrar que insubmissão é um crime cometido por civil, né? A pessoa ela tá lá indo integrar o exército, ou deveria estar indo, né? Ou a Força Armada, sei lá, qualquer que seja. E nessa situação ele não comparece, né? Ou então ele se faz de doido, né? O que é que ele vai ser? Um insubmisso. E apesar dele ser civil, a época em que ele comete esse delito é um crime considerado propriamente militar. Perfeito, meu aluno, tranquilo demais. Então deixa eu só ver se tem mais alguma coisa pra gente trabalhar. Ó, tem não, realmente acabou, tá certo? Então a gente finaliza esse nosso bloco de hoje, a gente volta daqui a pouquinho com mais direito penal militar pra você. Espero que você esteja gostando, espero que você esteja aprendendo. Sei que é difícil, sei que é cansativo, sei que é chato em alguns momentos, né? Mas é isso mesmo, tá bom? Tem que vencer essa etapa pra poder você chegar onde você quer, tá certo? Tamo junto? A gente se encontra daqui a pouquinho. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu tô te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo tá aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para sua mudança de vida. Assine agora a assinatura limitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!